Olá, amigos do canal Arregui. Duas movimentações hoje despertaram as atenções no mercado do futebol brasileiro. A primeira delas, do campeão nacional e sul-americano Flamengo, anunciando, finalmente, a contratação em definitivo de Gabigol, Gabriel Barbosa. O Flamengo se fez representar em Milão nas discussões com a Internazionale e fechou um acordo acima dos 16 milhões de euros que ele propunha ao clube italiano. Conseguiu pagar um pouco mais, já configura a maior contratação da história do clube carioca, acima da do Arrascaeta, efetuada no ano passado, mas garante também a permanência de todo o seu elenco titular, ou quase todo, né? À exceção do quarto zagueiro Pablo Mari, que está indo para o Arsenal, a base do time que encantou os apreciadores do bom futebol. E ele, Gabriel, que foi o artilheiro da Libertadores e, pela segunda vez consecutiva, do brasileiro. Com a contratação de Gabigol, o Flamengo fica com um elenco invejável, ainda mais porque tem o Pedro como peça de reposição. Assim como para a reserva do Arrascaeta tem o Pedro Rocha e tem o Michael, o ótimo atacante do Goiás, para o lado direito, né? Na eventualidade do Everton Ribeiro não jogar ou jogar em outra posição. Então o Flamengo está com praticamente dois times de nível muito próximos. E ele se reforçou talvez até mais do que a maioria da concorrência, o que o transforma ou mantém ou o consolida como favorito aos títulos que disputar na temporada. Para o Gabigol, ele deve ter sentido um pouco de frustração, talvez, por não ter tido uma proposta alta do futebol europeu. Sinal de que ele vai precisar fazer mais alguma coisa para poder merecer essa chance de atuar por lá. Ainda está muito nítida na memória de quem avalia essa contratação lá. No último caso foi o Conte, o técnico da Inter, a pífia participação do atacante. Com a camisa da Inter de Milão, do Benfica, ele fez um gol por cada time em um ano de Europa. Ao retornar, foi artilheiro do brasileiro pelo Santos, conseguiu se recuperar um pouco, e foi um dos craques da temporada do ano passado como o super artilheiro do Flamengo. Ele ganha mais um ano num time que lhe oferecerá condições para tanto, para convencer os europeus de que pode ainda ser uma opção para mercado futuro. Vamos aguardar, é um jogador jovem, foi campeão olímpico há apenas 4 anos no Rio de Janeiro, ou 3 anos e meio, tem todo um potencial aí e tem um clube com condições boas, onde ele pode se sentir à vontade e desfrutar da melhor das estruturas para poder atingir o seu objetivo final. Outra manifestação, aí já nem tanto a técnica foi menos discutida, foi a do Grêmio, que anunciou a contratação que já vinha se desenhando do Thiago Neves, meia do Cruzeiro. Tenho visto muitas críticas ao jogador por ter tido um upgrade na carreira, caído para cima, porque ele foi rebaixado com o Cruzeiro, não apenas foi rebaixado, como foi um dos personagens símbolos da queda cruzeirense no Campeonato Brasileiro, e ele vai para um time melhor e na Série A. Vamos ponderar um pouco, gente. Qualquer jogador do Cruzeiro, que por motivos variados, principalmente salários acima da média que o clube pode pagar, qualquer jogador que deixar o clube de Belo Horizonte e for disputar a Série A por outra agremiação, terá caído para cima. Não tem como, porque o Cruzeiro está na Série B. Vamos pensar nisso. Qualquer um que sair, ainda que seja para um time de menor tradição, ele vai estar subindo, ele vai estar caindo para cima. Não tem como. É quase matemática e é uma lógica absurda, é uma lógica insofismável. Não tem como contestar isso. O Thiago Neves, ele realmente ficou com o filme muito queimado pelo seu último ano do Cruzeiro. Não pelos 2 anteriores, em que ele foi decisivo nas conquistas da Copa do Brasil de 2017 e 2018, e no Campeonato Mineiro de 2018 e de 2019. Nos 2 bicampeonatos aí, ainda na era Mano Menezes. Quando as coisas funcionavam, o clube estava aparentemente estruturado e com as coisas correndo normalmente, ele foi bem. Quando a coisa desandou, o clube se viu envolvido em N acusações de fraude, de falcatrua, de irregularidades, de má gestão, de gastos excessivos.
coisas que estão até hoje na justiça, ele, em meio ao caos, também se perdeu. Boquiroto sempre foi. Gosta de fazer declarações polêmicas, foi provocar o Atlético Mineiro citando Brumadinho ano passado, uma infeliz provocação. Uma coisa é se provocar um rival, eu já não gosto muito, mas ainda vai lá, entende-se, se ficar no campo esportivo. Mas comparar com a tragédia de Brumadinho, ele depois se retratou, chamado a atenção até pelo companheiro de time, o zagueiro Léo, que permaneceu agora, fez questão de permanecer, mesmo ganhando menos inicialmente. Então, o Thiago Neves ficou queimado por isso, por essas declarações como essa, por provocações rasteiras, por criticar em público escalações do Rogério Ceni, treinador que mexia num vespeiro ali, né, depois da saída do Mano Menezes, amigo do Thiago. Então, e ele foi muito assim acusado também por ter perdido aquele pênalti contra o CSA. A menor das acusações para mim é essa, porque perder pênalti faz parte de quem cobra. Mas não acredito em absoluto que ele tenha perdido de propósito. Não tem o menor sentido isso. Mesmo porque aquela derrota para o CSA causou a queda do Abel Braga. O Abel, que era amigo, um dos técnicos escolhidos por ele, Thiago. Por que ele ia derrubar um técnico amigo? Não tem sentido. Ali perdeu por infelicidade. Craques perdem pênalti. Craques incontestáveis perdem pênalti. E ele perdeu o dele. Não foi o primeiro que ele perdeu com a camisa do Cruzeiro. Ele já havia perdido o primeiro pênalti que ele bateu pelo Cruzeiro ainda no Campeonato Mineiro de 2017, ele perdeu também. Perdeu esse. Mandou para fora. O time não foi derrotado pelo CSA no Mineirão. O pênalti daria um empate, poderia uma possível virada ali. Pesou no rebaixamento. Pesou. Foi símbolo, uma derrota símbolo do rebaixamento. Saiu com o filme queimado, não tinha como continuar lá. E o Thiago Neves tem futebol para jogar em Série A. Tem futebol. Vamos nos ater ao futebol. E nisso que o Renato aposta. O Renato dirigiu esse jogador na melhor fase da sua carreira, em 2007. 2007 chegou até a barrá-lo. Depois perdoou, voltou ao time. Foi um dos destaques da Libertadores de 2008, em que o Fluminense perdeu o título nos pênaltis para a LDU. Numa final, recorde-se, que o Fluminense venceu por 3-1 no Maracanã, depois de ter perdido por 4-2 em Guayaquil. Em Quito, venceu por 3-1 com 3 gols de Thiago Neves. Até hoje, um único jogador a fazer 3 gols numa final de Libertadores. Então, o melhor momento dele foi com o Renato, que costuma fazer jogador jogar com ele. A maioria. Alguns fracassam, não conseguem dar certo, e ele aposta no Thiago Neves como um jogador que vai reforçar o elenco. Outra coisa do Grêmio pode ser, está para ser anunciado, a contratação de Diego Souza. Será que vai dar certo? Ele já jogou no Grêmio. Uma década atrás, ele passou pelo Grêmio com um bom futebol que lhe valeu a contratação pelo Palmeiras. Foi no Grêmio que ele deixou de ser um volante para ser mais um meio, um homem de frente, aproveitando o seu corpo avantajado, sua técnica muito boa, por sinal, e seu poder de finalização. Pela primeira vez, ele passou a jogar um pouco mais como atacante no Grêmio, uma década atrás, e com o Renato também, uma das passagens do Renato lá. Então é um técnico que conhece bem esse tipo de jogador. São contratações pontuais de um time que já é estruturado, tem excelentes valores em quase todas as posições. 2 caras que podem ser úteis aí. E o Renato sabe levar esse tipo de jogador. Vai depender deles, fazer a parte deles. Um clube estruturado, arrumado, não tem porquê o Thiago Neves e o Diego Souza arrumarem confusão por lá. É um clube que todo mundo sabe quem manda. Quem manda está na beira do campo, que é o Renato. Manda e desmanda. É o maior nome da história do Grêmio. Então, são contratações. Não se dá para criticar antes de vê-las em ação. O time já é estruturado, eles podem se encaixar ali como um reforço pontual, um jogo ficando no banco, outro não. O Renato leva isso muito bem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com essas contratações polêmicas do tricolor dos Pampas. É isso aí, minha gente. Prestigie, inscreva-se no canal Arregui.